Bem-vindas e bem-vindos ao Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas corporativos sem enrolação. Eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e vou ser sua host o dia de hoje. Aqui a gente conversa, como vocês já sabem, sobre o que realmente importa no trabalho, além de cargos, processos, batidos. E hoje o tema é um tema que eu adoro, que é sobre intraempreendedorismo nas grandes empresas. O futuro não está só no que a gente compra de fora, mas no que a gente, de fato, é capaz de construir dentro. Obviamente, com cultura, estratégia e pessoas, para a gente conseguir experimentar. E quem vai dividir com a gente essa conversa hoje é alguém que vive isso na prática, o Rômulo Perini, ele é VP de Estratégia de Inovação da F-Câmara, fundador da Play Studio e, obviamente, um especialista em transformar boas ideias em negócios de verdade. Quero lembrar para você que este episódio é produzido pela Fluency Pies, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e pela Decoding Potential, o hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. O Rômulo Perini, que está aqui comigo, ele é um nome de peso quando a gente fala de inovação corporativa. Ele construiu sua trajetória liderando projetos de alto impacto que combinam tecnologia, estratégia e empreendedorismo. E na F-Câmara, obviamente, ele comanda a transformação digital de grandes empresas e na Play Studio ele trabalha em conectar startups com corporações para que criar realmente negócios para fazer acontecer. Então, Rômulo, seja bem-vindo aqui além do escritório. E eu queria começar te perguntando como foi essa trajetória até aqui. Conta para nós como tu chegaste a ser esse especialista que consegue conectar essas boas ideias para combinar tecnologia, estratégia e pessoas. E você sempre teve esse olhar empreendedor quando a gente se fala dentro das pessoas, dentro das empresas? Primeiro, Karen, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com você. Eu comecei, acho que minha trajetória profissional com a parte seguindo um pouco da minha carreira de estudantil, eu estudei engenharia de telecomunicações. Legal. Minha primeira experiência foi nesse ramo. Eu atuei como engenheiro de telecomunicações de uma empresa satélite em Londres. E foi um grande, assim, para quem é engenheiro de telecom, para mim é um dos empregos do sonho. Fiquei um ano lá fazendo um pouco, né, que a gente falava antes, programando as bases de satélite que falam no terrestre, comunicando com o satélite. A gente lançou. Legal, gente. Realmente, o mais parecido à NASA que eu já vi, mais próximo à NASA que eu Por vi. aí. Era a época de 2002, 2003, e a gente estava já programando o 3G e o principal cliente era o Exército Americano. Que Então era legal. muito interessante. Projetos, assim, foi um período muito legal da minha vida. Mas aí eu voltei muito com a ideia de eu não queria seguir tanto o ramo especialista, queria ir mais para um ramo de consultoria. Acabei migrando para a consultoria de negócios. Trabalhei 11 anos numa consultoria brasileira. E nesses 11 anos foi uma grande experiência, assim, muito interessante de vivência de negócio per se. E já lá dentro, né, trabalhando dentro da empresa, eu já comecei a ter um pouco da experiência de intraempreendedorismo. Hoje, olhando, é mais fácil, na época eu nem conhecia o termo, mas logo depois, eu fiz um ano de estágio, depois de 2 anos a gente criou o que chamava de Service Line de Telecom. Era um dos temas que grandes consultorias faziam globalmente, era você dividir por Service Line especializado em algum tema. E eu criei uma Service Line focada em telecom, foi a primeira que a empresa fez. E o primeiro case que eu fui trabalhar foi a Nokia. Então a gente trabalhou por vários anos na Nokia. A Nokia, naquela época, era a Apple, que é hoje, né? Samsung, liderava o mercado com mais de 60% de share. Então era muito interessante desenvolver isso. Fiz um projeto na América Latina, acabei sendo transferido para o Chile. Aí comecei a intraempreender dentro da consultoria, porque eu vivi o que é criar uma nova operação num outro país. Então criei uma operação do zero. Uma experiência bem interessante, com 27 anos, estar em Santiago, lá com um time, né? Acho que uma cultura bem diferente da brasileira. Fiquei 4 anos lá, depois fui para a Inglaterra. E aí ajudei a montar o escritório também da Inglaterra. Primeiro escritório de uma consultoria brasileira fora do Hemisfério Sul. Então foi bem interessante também o processo. E aí, depois minha mulher engravidou, a gente decidiu voltar para o Brasil. Né? Eram 7 anos morando fora, a gente falou assim, não, vamos montar Sei o alguma que é. coisa. Sei o que é. Sabe o que é? Você já Sei o viveu que é. isso. Tomou a decisão talvez de ficar no Brasil, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil no meu caso.
E aí foi aí que a gente começa a pensar, tá bom, o que que eu quero fazer da minha vida? Nasce a minha filha, né? Minha primeira filha nasceu em 2013. Em 2014 nasce a Play Studio, que foi a primeira consultoria, né, que a gente montou. Muito com o olhar de ajudar, naquela época, pequenos empreendedores que estavam querendo desenvolver alguma ideia do zero. Então a gente trabalhou com vários empreendedores, alguns cases relevantes depois que cresceram bastante. E trabalhamos com empresas familiares também. Como a gente ajuda empresas familiares a tirar projetos do papel. Né? Acho que tem pouca oferta de consultoria hoje para essas empresas de menor porte, empresas médias. E a gente viu que tinha uma oportunidade muito interessante lá. Só que a gente viu também que a gente apoiar empreendedor era muito um consultor desenvolvendo PowerPoint, ajudando o empreendedor a desenvolver um PowerPoint e tentar tirar alguma coisa do zero, mas Você deles fala fazendo. aquele empreendedor fora da grande corporação. Isso. Fora da grande corporação, um empreendedor que às vezes saía como executivo, teve casos, né? Grandes executivos que saíam das empresas e falaram assim, quero empreender agora. Então a gente ajudou bastante nesse sentido, mas sempre com uma ótica mais de consultoria. E a gente se questionava também, falava, poxa, a gente vai sempre ser uma consultoria ou a gente vai empreender também? Vamos criar novos negócios ou não? E a gente Legal. cria 2 novos negócios. Né? Em 2015 a gente cria a Pick.me, que é um business de snacks naturais, que a gente começou com pouch de frutas, então foi um estudo profundo que a gente fez no mercado de alimentação natural, para entender quais eram as categorias que eram pouco exploradas no Brasil e eram muito difundidas fora. Então, Estados Unidos e Europa tinham uma penetração bem alta dessa categoria, principalmente no mercado infantil. Então, a gente começa a desenvolver esse negócio e também desenvolvemos um negócio na área de tecnologia, na área de processamento de linguagem natural, que em 2015 era uma coisa bem, bem iniciante, mas que a gente viu também uma oportunidade de desenvolver um business novo a partir dali. E aí, o que é interessante, a gente começa, então, a gente seguiu por um tempo, né, nessa toada, né, de tocando uma consultoria, ao mesmo tempo tocando 2 novos negócios. Éramos em 3 sócios naquela época, então cada um se dividiu em uma das frentes de trabalho, e eu foquei mais na consultoria. E aí foi interessante que em 2017, uma grande empresa do ramo de bens de consumo, a Nestlé, chamou a gente para apresentar o case da Pick.me. Né? Eles tinham tentado lançar isso lá dentro, uma categoria de pouch, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Para ser uma inovação dentro de uma grande empresa, precisa ser algo de grande volume. E já naquela época não era uma categoria que tinha um volume muito grande ainda. E a gente foi mostrar o case da Pick.me, como a gente tinha desenvolvido algo do zero, né? Tirando uma ideia do papel, realmente saindo do lado só consultor, mas executando uma ideia. E aí, quando a Nestlé viu, falou assim, poxa, se vocês fizeram isso para vocês, por que vocês não fazem isso pra gente? E a partir daí, a gente vem desenvolvendo, né, desde 2017... Você descobriu um produto dentro das na verdade, um mercado, que é como que eu ajudo grandes empresas nesse processo de inovação. Né, e como que eu faço isso através dos recursos das pessoas que trabalham dentro dessas empresas. E foi a partir daí que a gente cria a nossa trajetória, então desde 2017 focado em inovar dentro das grandes empresas e também em criar novos negócios, novas fontes de receita para as empresas como um todo. Que legal. Então, você acredita que o futuro nasce de dentro das organizações? Algumas vezes eu vejo que muitas empresas estão procurando inspirações fora, mas algumas vezes as melhores ideias nascem de dentro, de pessoas que trabalham conosco. Por isso que eu sempre falo que organizações estão feitas de pessoas, e se as pessoas estão felizes conosco, têm as ferramentas que eles precisam, e eles conseguem ser eles mesmos, eu acho que é delas onde partem as melhores ideias, de alguma forma. Acho que algumas vezes a gente subestima o poder que tem as nossas pessoas dentro das organizações. O que você acha? Eu concordo bastante. Acho que tem alguns cases interessantes em cima disso que a gente deve falar hoje. Mas eu entendo que, na verdade, é um portfólio, assim, sabe, de iniciativas. Não é só um olhar para dentro, né? Quando eu olho com uma estratégia de empresa, você deveria pensar um portfólio. Então, como eu quero inovar, eu como empresa quero inovar. Para eu inovar, eu deveria sim estar conectado ao mercado, entender tudo o que está acontecendo fora do mercado, mas também incentivar o desenvolvimento de iniciativas internamente. Então, eu vejo que é uma composição dos dois. Eu não consigo falar, eu vou só focar no intra. Eu acho que só o intra é uma das ferramentas. Você deveria também focar no olhar para fora, para ver o que tem de inovação, o que tem de startup com que você pode fazer parceria, e o que tem de startup que faz sentido você adquirir e trazer essa competência para dentro de casa. Com certeza. Eu me lembro que eu fiz muito tempo parte do mundo corporativo, e eu me lembro que algumas empresas elas entendiam a inovação interna como uma caixa de perguntas, que você falava lá,
Fala para nós qual é a nova ideia que vocês têm. Vocês, como colaboradores, tragam para nós uma nova ideia. Fico pensando, gente, se as empresas entendessem que é muito mais que uma caixa de perguntas perguntando para os colaboradores. Qual ideia legal seria legal implementar aqui? Talvez algumas empresas não perderiam tanto tempo nesse processo, né? Porque é algo muito mais que uma Sim, caixa de perguntas perguntando o legal que é, sim. tá? Eu tenho aqui alguns dados, Rômulo, que eu queria trazer aqui para as pessoas que nos estão escutando, super interessantes, para a gente conectar um pouco como é que a gente pode ajudar a nossa gente internamente para que elas também consigam, de alguma forma, intraempreender, tá? Dentro desse ecossistema que é a nossa empresa. Então, sobre o impacto do empreendedorismo, alguns números. Empresas que incentivam o empreendedorismo têm 62% mais chances de lançar produtos inovadores. 62%, mais da metade. Olha que interessante. Times intraempreendedores geram 21% mais receita comparados a empresas sem esse tipo de cultura de inovação, Uhum. tá? E o mais legal ainda é, para vocês, RHs, de alguma forma, empresas que investem em programas internos de inovação aumentam a sua retenção de talentos inovadores em 47%. Eu acredito muito em aquele conceito de ambiência, Rômulo. Não tem como você ser algo que tu ambiente não propicia, tá? Perfeito. Na tua experiência, quais são os principais desafios para a gente conseguir implementar projetos de intraempreendedorismo na prática dentro de grandes empresas, tá? Para ti, quais são esses principais pontos? Eu diria assim que o primeiro é ter um alinhamento com a estratégia da empresa em si. Perfeito. Se você não está alinhado, acho que é muito difícil você ganhar sponsorship né, ou seja, patrocínio dos executivos. Porque no final do dia não adianta só ter uma boa ideia se você não tem uma governança que depois ajuda você a te dar gasolina para você continuar aquela ideia. Eu acho que isso é o primeiro. Então, você ter uma conexão, e aí muitos programas fazem, né? Olha, meu desafio como empresa é desenvolver isso em inovação. Quais são os territórios que eu quero explorar? E aí você dá esses territórios para as pessoas possam pensar ideias e a partir daí, quem sabe, desenvolver novos negócios. Então, acho que o primeiro é isso, é você conseguir ter um alinhamento com a estratégia que vai garantir uma conexão com um patrocínio dos executivos como um todo. Eu acho que o outro é você garantir um método de trabalho também. Se você não tem um método de trabalho, algo que organize, né, um pouco do que é o caos da inovação, eu acho que é algo que se perde também. Então, Método é importante, exato. então, você ter um formato de como funciona esse processo, você tem um começo, as ideias são pensadas e depois tem um processo de como vai isso, você vai aquele processo do de-risking, né, de Uhum. tirando o risco daquela ideia, pensando em ideias que podem prosperar e ideias que, na verdade não vão dar continuidade. Então, para mim, ter um método muito claro, acho que é outra coisa super importante. E o terceiro que eu diria é a cultura do aprendizado. Eu não falaria nem a cultura do erro. Tá. Porque muita gente fala a cultura do erro, não errar é importante, não é errar. Eu acho que assim como um processo de inovação é você estar sempre permitindo o aprendizado, ou seja, entender que aquela hipótese que a gente vai testar no mercado, ela pode ser validada ou não validada. É um teste, né? Então a gente vai testar. Não é que deu certo ou deu errado. Não, a gente só aprendeu que aquela hipótese foi ou não foi validada. E trazer isso para dentro da empresa é muito difícil, porque muitas empresas pegam aquilo, pegam às vezes uma iniciativa que talvez aquela hipótese não foi validada e falam assim, isso não dá certo e já mata a ideia. Eu acho que essa cultura também é super importante a gente desenvolver internamente dentro das empresas, de tal forma a realmente promover a inovação e estar ali pensando em como cultivar as ideias que vão surgindo dentro dos executivos. Eu estava lendo nestes dias alguns exemplos de empreendedorismo bem-sucedidos em grandes empresas. Então, poucos sabem que Gmail, pelo menos pessoa que trabalha muito mais em esse mundo mais tradicional, poucos sabem que Gmail saiu de basicamente um espaço do tempo que a Google dava para seus colaboradores para conseguir criar novas coisas. Eles davam 20% do tempo, o colaborador podia investir em, em novas ideias e um desses projetos resultou em Gmail, que hoje a maioria de vocês com certeza já usou em algum momento Gmail.
E outra que eu não achava, que eu achei super interessante, que encontrei lendo, foi o fato da Amazon Prime. Amazon Prime, até esse momento, não tinha sido uma ideia da Amazon como tal. Mas a partir de disponibilizar um ambiente que conseguisse, de alguma forma, aprimorar essa cultura de inovação, colaboradores internos conseguiram desenvolver a ideia do que é hoje a Amazon Prime. E hoje é talvez uma das fontes de receita, uma das maiores fontes de receita da Amazon. Uhum. Então, olha como ideias, quando a gente propicia um espaço para isso, elas podem, de alguma forma, virar negócios Eu não sei se você alinhados à sabe, estratégia. mas na própria Amazon, a Amazon tem muito essa cultura, né? E a Amazon tem uma cultura de olhar para o P&L, entender o que que é grande custo e o que que eu posso fazer diferente. No caso do Prime, foi um olhar de como eu posso fidelizar mais o meu cliente Com certeza. e como que eu posso aumentar meu ticket médio. Então, um olhar de receita. Mas tem um olhar de custo. E um dos grandes custos que eles tinham era o custo de cloud, né? Ou seja, de nuvem. Ah, E legal. aí eles viram que, espera aí, se eu tenho esse custo, isso vai ser um custo muito relevante de outras empresas também. E a AWS, o cloud da Amazon, virou um negócio interno da Amazon. E atendendo a Amazon, ela se sustentou como negócio e depois você leva isso para fora. Então, olha o olhar que interessante. Você começa, em geral, várias iniciativas de infra começam atendendo o cliente principal, que é a própria empresa. Você presta um serviço para a própria empresa, consegue desenvolver uma oferta interessante e depois você leva isso para o mercado. Então, eu acho que é um olhar bem interessante. A Amazon sempre foi muito provocativa nesse sentido e é até Com hoje. certeza. Várias outras iniciativas que estão surgindo com esse olhar. Algumas pessoas que nos escutam trabalham em empresas que, por natureza, são conservadoras, tá? Que eu fazer uma grande mudança, eu sempre vou ter algumas barreiras. Eu sempre falo que quando você é empreendedor, o grande desafio é você conseguir fazer o famoso product market fit. Mas quando você entra empreendedor, acho que um grande desafio é você conseguir criar algo novo entre uns processos engessados e uma cultura que algumas vezes não deixa muito você conseguir acelerar os processos. Fala para nós um pouco como eu posso identificar, tá? Como colaborador, agora pensa nesse colaborador que está nessa grande empresa, oportunidades reais de novos produtos dentro da minha organização, ou até modelos de negócio, assim, como eu posso identificar essas oportunidades? Tendo em conta que é muito diferente uma ideia de uma oportunidade, tá? Uhum. Acho que uma oportunidade, ela realmente, uma ideia pode ser uma ideia e essa custa muito pouco, a ideia só. Acho que a oportunidade, ela é que você consiga traduzir, realmente responder a uma necessidade e, obviamente, virar um negócio. Ter uma Perfeito. capacidade que alguém queira pagar com você. Mas, para ti, como a gente consegue identificar as oportunidades? Sabendo que eu sou aquele colaborador que está trabalhando 12 horas por dia, que está com 1000 demandas da diretoria. Como eu posso fazer isso internamente? Eu diria assim, acho que primeiro, se tem algum desafio da empresa definido, é você, Perfeito. assim, eu acho que tem um olhar muito da pessoa que tem vontade também de desenvolver algo do zero, assim, não são todos que têm perfil de empreender, né, mas é algo que, se você tem isso, eu tentaria testar esse campo dentro de uma empresa. Né? A chance de você dar certo, tem vários relatórios que mostram isso. A chance de dar certo uma iniciativa dentro de uma empresa versus uma startup no mundo fora de uma empresa é bem diferente. Assim. A gente vê que 90% das startups falham, né? Ou seja, não conseguem chegar a um série A. Quando você olha para iniciativas que são desenvolvidas dentro de empresas, esse número cai pela metade. Então você. Não sabia, essa é bem interessante. Achei que era menor. Não, 50% das iniciativas. ainda falha. Mas que pensa o seguinte, você tem recurso da empresa. Isso. Você tem recurso, você tem clientes, você E tem tempo. marca. É isso. E tempo para desenvolver. Mas, de novo, tem todos os empecilhos do outro lado também. Pode não ter a cultura, pode às vezes ter um tempo, mas o tempo é muito curto. Às vezes o cara vai lá, tenta validar a ideia não foi validada, mas aí não dá continuidade, já mata a ideia. Então tem toda uma série de pontos que precisam ser trabalhados. Mas voltando à pergunta, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que olhar é sempre olhar para a dor. Que dor que eu tenho Perfeito. dentro da empresa? E essa dor pode ser ou seja, na sua área, ou que oportunidade que eu vejo olhando para o meu cliente que eu estou atendendo, ou alguma coisa que eu estou fazendo dentro da minha empresa, que é a oportunidade que eu vejo ali.
Tem um caso bem interessante, que foi uma vez a gente estava numa empresa de bens de consumo e o diretor de inovação veio para mim e falou assim, pô, você conhece alguma startup que trabalha com um repositor por tempo determinado? Eu quero um repositor por 4 horas. Falei, poxa, eu não conheço. Mas por que a gente não desenvolve? Né? A gente, claro, pesquisou no mercado e tudo mais, falou assim, e não achou nada. Eu falei assim, vamos desenvolver isso do zero? Vamos testar? E foi super interessante, que a gente testou e validou a ideia. Que Cara, faz interessante. sentido. Já você conseguia contratar uma pessoa por um prazo determinado, ou seja, eu quero 4 horas na loja do Carrefour para repor a gôndola tal. Você criava um mini treinamento, registrava essa pessoa lá dentro do supermercado e colocava a pessoa lá por um tempo e depois ela tirava uma foto, né, a foto final, para saber se validou ou não validou. Ainda não tinha AI. Hoje com AI essa Acho ideia seria genial. muito avançada. Mas é uma dor, ou seja, era uma dor que ele tinha, né, como profissional, que ele fala assim, cara, eu tenho uma ruptura muito grande no supermercado, não existe mais startup, pô, será que a gente não pode desenvolver isso? Acho que é o primeiro passo. O segundo passo foi assim, espera aí, mas se essa é uma dor minha, é uma dor da outra empresa também? Os meus concorrentes têm essa dor? Outras empresas de bens de consumo também têm a dor no supermercado? É um pouco do ponto da AWS que a gente falava agora. Então, eu tenho uma dor do cloud, eu tenho um gasto muito alto de cloud, vou desenvolver um negócio para resolver o meu problema e vou tentar lucrar em cima disso, vendendo esse serviço para outros players. Legal. Eu acho que isso é uma super ideia, assim, que, para mim, ao meu ver, ou seja, faz muito sentido quando você traz uma dor relevante sua e tentar pensar em desenvolver uma solução que pode ser uma dor sua e pode ser uma dor de outras empresas também, e as empresas estejam dispostas a pagar por isso. Legal. Tem muito. Eu, como te comentei, eu basicamente fiz minha carreira corporativa sempre na área de RH. E tinha iniciativas que eu vejo que são praticadas na maioria, de criar programas de aceleração de potenciais, de talentos que são mapeados como futuras lideranças, tá? Para conseguir incentivar neles esses espíritos de empreendedorismo e conseguir que eles tivessem um espaço para eles conseguir desenvolver novas ideias que talvez eles não fariam dentro da sua rotina no dia a dia. Para você, que outras iniciativas a gente pode fazer a nível corporativo para conseguir gerar espaços para que as pessoas se sintam à vontade de entrar a empreender? Que até os mesmos líderes de RH que nos escutam poderiam incentivar para isso. Porque eu, vira e mexe, você sempre vai lá com os líderes, ai, nossa, a gente queria pessoas mais inovadoras, disruptivos, e agora com a onda de AI nem se fale. Que outras iniciativas você acha que seriam interessantes, além desses espaços que algumas vezes vêm desde o departamento de RH, mas que talvez poderia ser implementado em toda a empresa? Então, eu entendo que o RH tem um papel muito importante nesse processo, e o RH traz um papel muito de engajamento, né? Ou seja, de engajar aquelas pessoas que têm potencial para fazer esse tipo de trabalho. De novo, não acho que são todas as pessoas que têm esse perfil. Mas o que acontece são pessoas que são, talvez, pessoas que não vão encontrar um espaço ali de empreendedorismo e vão querer ir para fora e empreender lá fora. Como é que eu consigo reter essas pessoas? Né? Ainda acho que a melhor forma é tentar desenvolver alguns programas para fomentar isso internamente. Perfeito. Então, eu acho que sim, a estruturação de programas de intraempreendedorismo, onde você dê um mínimo de ferramental para essas pessoas pegarem uma ideia, trabalhar essa ideia em grupo e desenvolverem essa ideia, e algumas dessas ideias depois podem ser avaliadas por uma banca. E essa banca, sim, tem que contar com pessoas da diretoria da empresa para mostrar o engajamento. Eu acho que é um processo super interessante. Eu já toquei alguns processos de intraempreendedorismo, já toquei processos que eram de RH. Tem um caso de um varejista têxtil que a gente fez, que eles desenvolviam programas de intra recorrentemente dentro da empresa, mas sempre com olhar de engajamento. E eles falam assim, poxa, eu não estou conseguindo trazer um fruto desse programa. Eu estou conseguindo engajar os times, o time participa, mas não está saindo o negócio. E a gente foi com um olhar agora a gente entrou nesse programa para desenvolver um programa mais com olhar de negócio. A gente selecionou 100 pessoas, né, junto com o RH, 100 pessoas, deu método. Então a gente deu um processo para eles primeiro, essas 100 pessoas a gente dividiu em 12 grupos. Esses 12 grupos, cada um trabalhou sua ideia dentro de um bootcamp. Então, a gente criou um bootcamp onde eles recebiam capacitação e executavam. Então, a gente chamava do Learn Do. Então, eu te capacito e você desenvolve.
Essas pessoas foram se desenvolvendo esse programa durante um período de 3 meses, né? Não é, de novo, não consigo pegar essa pessoa e dedicar a semana inteira dela. Eu conseguia dedicar 4 horas por semana da pessoa, alinhado com o diretor da área, e desenvolvia algumas ideias. Essas ideias, no final, 2 saíram como vencedoras e ganharam um cheque para desenvolver o MVP, né? O primeiro produto viável. Legal. E aí, a partir daí, isso daí viraram 2 novos negócios. Um negócio muito mais no âmbito social, que era um dos focos da empresa, e o outro que é um negócio que é uma nova frente de receita para o varejo, que a ideia era desenvolver uma nova linha de produtos voltada para gamers. O que é interessante? Quando eu desenvolvo isso volta para a empresa e fala assim, olha, lembra do nosso programa que a gente fez lá atrás? Olha só o que saiu. As pessoas começam a ver que a empresa tem um olhar mais para fomentar esse empreendedorismo. E aí, no próximo programa, no ano seguinte, o nível de inscrições aumentou muito mais. Você vai ver lá para fora, o engajamento de pessoas que queriam participar do trainee dessa empresa aumentaram muito mais. Porque também os trainees começam a fazer, opa, quer dizer que ali tem um espaço para empreendedorismo. Eu me interesso. Então, a gente vê cada vez mais que isso também, além de você conseguir reter os talentos que você tem dentro da empresa, você também se torna uma empresa mais atraente para o mercado, principalmente dos jovens que hoje saem e querem trabalhar no Nubank, querem trabalhar no Google. Com certeza. Poxa, como é que eu como um varejo texto tradicional, como é que eu vou atrair esses recursos? Eu acho que isso é um desafio, né? Muita gente, bom, eu sou uma empresa tradicional, como que eu faço para conseguir fazer isso? Isso. Mas eu acho que talvez criar canais, tá? Que não precisa ser uma coisa mirabolante para conseguir fazer acontecer. Muito bom. A gente falou um pouquinho sobre que tipo de iniciativas a gente pode incentivar, mas eu acredito muito que cada pessoa tem um potencial para algo, independentemente se a pessoa usa para bem ou para mal. Mas você acredita, Romulo, que existe um perfil ideal entre empreendedor? Tipo, como eu consigo identificar que dentro desse monte de colaboradores eu posso. Que características eles têm? O que eles comem? Que a gente pode identificar, putz, ele pode ser um grande empreendedor e eu posso capitalizar a partir de aqui. Ou como também a gente pode formar também, internamente, talentos para que consigam ser empreendedores. Com o ambiente, obviamente, certo. Porque uma coisa é formar e outra coisa é ter um ambiente certo. Acho que são 2 coisas diferentes. Sim. O que tu acha sobre isso? Eu acho, primeiro, que a empresa sim pode nutrir esse perfil. Eu acho que tem pessoas que têm um perfil mais forte para isso, mas a empresa também pode desenvolver esse perfil, né, dentro das pessoas, dos colaboradores. Mas algumas características que eu acho que é importante, primeiro, é um olhar, é uma inquietude, assim. Essa pessoa tem que ser inquieta. Ou seja, tem que ser uma pessoa que não está satisfeita com o status quo e quer buscar algo diferente. Então, essa inquietude eu acho que é algo bem importante no perfil dessa pessoa. Outra coisa é que é um olhar tipo de querer entender profundamente a dor que a gente está passando do outro lado. Qual que é a dor? Qual que é a oportunidade? Então, alguém que tem esse olhar, que, putz, eu acho que é algo super, às vezes, difícil de encontrar pessoas assim, mas que existem dentro das empresas. Outra coisa é a resiliência, né? A gente sabe que são pessoas que têm que ter um perfil de... Assim, não é algo que você vai conseguir na primeira, você vai conseguir vencer essa barreira. Então, a resiliência é super importante. E talvez um último ponto, que é um lado mais de protagonismo, assim, sabe? Uma pessoa que gosta de participar, de defender suas ideias, do debate, porque eu acho que dentro das empresas você vai se deparar, de novo, com o lado da resiliência, tem tanto um olhar do mercado, mas tem um olhar também de vender essas ideias para dentro da empresa. Então, às vezes, a gente sabe, né, os anticorpos dentro das organizações é muito grande contra, às vezes, a inovação. Então, você ter pessoas que estão aí olhando para isso de uma forma que tem resiliência e conseguem se articular, ser bom comunicador e conseguir desenvolver isso, vender as ideias, eu acho que é um perfil super importante. Rômulo, você acha então que o papel de incentivar isso, esses ambientes de incentivo à autonomia e segurança psicológica, é o papel de RH ou o papel de tua organização, ou da liderança direta? Quem é o responsável de conseguir incentivar isso? Então, eu acho que o papel do RH ele é bem importante nesse processo, né? Eu acredito no RH cada vez mais ativo aí a apoiar a empresa a executar a sua estratégia. Como a gente falou, né? Isso aí faz parte da estratégia da empresa. Eu acho que o RH trazer consciência disso para a diretoria da empresa,
para trazer, questionar a questão da cultura, como é que eu dou mais liberdade para as pessoas, como é que eu dou segurança, como você falou, segurança mesmo para a pessoa poder desenvolver uma ideia do zero. Eu acho que tudo isso, o RH tem um papel muito importante. De novo, o RH tem os seus desafios lá de reter as pessoas, de atrair pessoas. Então, um ajudando o outro, assim. Eu acho que aqui onde eu acho que o RH consegue falar assim, olha, eu tenho um time muito bom, um capital intelectual muito bom dentro dessa empresa, e eu quero, de alguma forma, desenvolver isso e traduzir isso em negócio. Então, eu preciso fazer isso através dos diretores e fazer essa conversa. Eu acho que quem traz isso é o RH. Então, para mim, é o RH cada vez mais como um braço direito do CEO, apoiando na execução da estratégia através das pessoas. Legal. Super concordo. Acho que o nosso papel, pessoal, sempre como protagonistas dentro dessa jornada, ajuda muito também aos líderes a inspirar esses espaços de cultura de inovação, tá? Sim. Que precisa ir acompanhado de outros elementos, mas somos nós também que temos muito esse papel de inspirar também isso. E você falou segurança psicológica, né? Como é que você dá segurança psicológica para essa pessoa que, talvez no começo, ela dedique algumas horas da semana dela para fazer isso, mas conforme a ideia vai evoluindo, você vai ter que colocar mais tempo dessa pessoa e talvez a pessoa vai sair da posição dela. Exato. E ela sai da posição dela, ela não vai ter mais aquela posição para voltar. Como é que você dá segurança para ela? Né? Que ela vai ter um tempo e se aquele tempo não der, se aquela ideia não der certo, como é que você faz? Exato. Que segurança, como é que você dá essa segurança para ela? Exato. Você vai dar uma recolocação para ela, porque isso acontece, ou você vai permitir com que essa pessoa desenvolva uma outra ideia. Então, isso tudo é super importante, assim, você tanto olhar para a segurança, mas olhar para o incentivo também. Porque nada adianta você falar assim, tá bom, vou colocar você nessa ideia e vou manter você com salário, com o seu carro, com, sabe, todos os seus benefícios. Você não está colocando essa pessoa num lugar de risco, onde que é você desenvolver uma nova ideia do zero. Mas, ao mesmo tempo, você deveria dar um bônus para ela se ela conseguir desenvolver aquela ideia e conseguir transformar aquilo num novo negócio. É um bônus, é um success fee que ela vai ter, é um bônus maior, ou é um equity que ela vai ter dessa ideia. Então, será que eu vou desenvolver um novo CNPJ e essa pessoa vai ter participação junto comigo? Como é que é eu, como uma empresa, desenvolver um novo negócio e dar participação para um executivo? Isso funciona ou não funciona? Exato. Mas tem vários negócios que funcionam. E eu acho que isso que tu falaste aplica muito quando a empresa não tem uma área de inovação, porque tem empresas que têm o luxo de ter uma área de inovação que pensa só para o futuro e talvez para essas pessoas seja muito mais fácil gerar inovação dentro desse espaço. De novo, a ambiência é todo, né? Mas aqueles intraempreendedores que não estão em áreas onde geralmente você incentiva a inovação de cara. Eu acho que dar essa segurança psicológica é super importante. Tem um ponto que você falou que eu acho fantástico e eu acredito muito que as pessoas precisam entender o porquê eu faço o que eu faço e o como. O porquê, porque é a partir daí que eu trabalho motivação intrínseca das pessoas. E o como é porque se eu não dou um passo a passo, tipo, você precisa fazer isto, a pessoa pode se perder, principalmente se a pessoa nunca empreendeu na sua vida, já seja fora ou dentro. Então, achei muito interessante quando você falou que inovação precisa de método. Mas também, eu sou empreendedora, tu é empreendedor, talvez não precisa também de intuição. Eu acho que tem algo que a gente precisa incentivar também, é isso, a seguir a nossa intuição, tá? Quando a gente vê a história de grandes empreendedores, a gente vê que foram pessoas ousadas, capazes de seguir a intuição e acreditaram muito em uma visão, tá? Mas eu sei também que empreender a nível corporativo tem também alguns desafios com respeito a isso. Então, como você pode equilibrar o que eu chamo liberdade criativa versus esse sistema que você tem dentro das suas equipes? Como eu incentivo liberdade criativa para que as pessoas consigam seguir intuição? Porque eu acho que para mim, intuição, ela é algo poderoso dentro de um processo de empreendedorismo, já seja fora ou dentro de uma organização. Tá. Eu vejo assim, eu super concordo. Acho que assim, quando eu fiz a guinada da Play para o mundo de inovação, foi total uma intuição que eu tive, assim, né? A Nestlé veio e falou assim, poxa, você não quer desenvolver alguma coisa para mim? Eu falei, nossa, naquela época eu não sabia nada de inovação.
né? E aí eu falei assim, que faz sentido, não faz sentido? Eu falei assim, nossa, mas tem um caminho gigante por aí. Mas eu só fiz essa guinada depois que eu comecei a testar essa abordagem com algumas outras empresas, né? Então eu segui, de certa forma, um método de inovação que é, espera aí, você analisou que existe uma oportunidade aqui de mercado, você pensou uma proposta de negócio e você testou essa proposta. Então, de certa forma, foi uma intuição, eu falei, cara, tem alguma coisa ali, eu vou explorar esse negócio. Mas eu acho que a inovação ajuda você a buscar evidências que demonstram que realmente aquela sua intuição está sendo validada ou não. Então, quando você E olha... aí onde entra método. É aí onde entra o método. Então, assim, eu tenho uma intuição que é isso. Eu falei, mas por Mas quê? método, sim. Mas é uma intuição, eu tenho isso. No âmbito corporativo, você precisa trazer evidência. Não dá, ninguém vai tomar uma decisão sem você ter evidência. Essa é um pouco da diferença do âmbito quando você está sozinho, né, desenvolvendo algo do zero, quando você está dentro de uma corporação. Você precisa trazer o porquê, o dado. Né? O dado você precisa trazer. Eu vou fazer isso por quê? Porque eu fiz X entrevistas demonstraram isso, isso, isso. Tá bom, mas essa amostra é suficiente? Eu preciso fazer uma amostra maior? Não, eu criei um smoke test, que a gente chama, que é um teste de fumaça, criei uma landing page, uma série de pessoas aqui conectaram nessa landing page e estão interessadas no meu produto. Pô, legal. Então tem uma evidência aqui. Eu acho que essa busca por evidência é muito importante para você conseguir superar essa barreira interna de conseguir tirar uma ideia do zero. Sem isso, eu acho que é bem difícil você conseguir avançar. Não, pensei isso, minha intuição disse que é para lá. Eu acho que dentro do ambiente corporativo é difícil prosperar. Mas, de novo, tem que partir. A intuição vai surgir quando você fizer uma análise profunda daquela situação, daquele contexto, daquele usuário. E aí, a partir da exploração, você fala, tem um negócio aqui. Aí, beleza, vamos desenvolver um negócio, vamos pensar um teste, testar isso, buscar evidência, e aí você valida. Eu acho que sim, a intuição está dentro, faz total parte do processo, mas é uma parte do processo. Eu acho que você tem que trazer mais robustez para isso no decorrer da jornada. Até porque a maioria nunca empreendeu na sua vida. E empreender não é fácil. Eu acho que todo mundo precisa escolher seu difícil. Sempre falo, empreender tem seu difícil, intraempreender tem seu difícil. Estar no mundo corporativo e ter que realizar a política que significa estar no mundo corporativo é tendo o seu difícil. Você precisa escolher os seus difíceis. Um ponto que surgiu aqui, te escutando falar, que eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, é o fato de empreender no quê? Eu acredito que a nível corporativo você não precisa criar a próxima nova linha de negócio, tá? Você pode inovar em processos pequenos. Eu acho que algumas vezes as pessoas acham que inovar é criar realmente uma linha de negócio nova, mas você também pode, a partir do dia a dia seu, que eu acho que tem mais possibilidade, mais chances disso dar certo. Como eu faço para otimizar esse dia a dia com coisas pequenas? Algumas vezes esse dia a dia faz a diferença, tá? O que tu acha sobre isso? Eu não preciso criar nova linha de negócio. Por exemplo, você trouxe o caso da Nestlé, mas eu não preciso exatamente criar uma nova linha de negócio. Eu poderia inovar na forma como entrego relatório, estudando algo mais simples. Obviamente, o grau como eu consigo inovar no dia a dia, em processos pequenos, assim, Eu acho com base na tua experiência. Então, o que a gente vê, alguns programas que a gente consegue também desenvolver aí mais de geração de ideias, é fomentar com que todas as pessoas da organização possam desenvolver ideias, né? A gente tem, dentro da F-Câmara, tem uma solução que chama Imagine, que é uma solução voltada eu abro desafios, né, dentro da corporação e eu consigo capturar algumas ideias e elaborar essas ideias. E teve um caso bem interessante num cliente nosso, que é um laboratório farmacêutico, na verdade uma rede, um distribuidor de farmacêutico, que ele abriu esse desafio e aí uma pessoa da limpeza viu lá ela viu uma oportunidade de desenvolver uma ideia. Que legal! O que ela se deparou, assim? Ela olhava para o recebimento dos produtos que chegavam para ela, ela falou assim, nossa, mas esse detergente está muito caro, esse produto de limpeza está muito caro. Por que eles pagam tão caro por esses produtos? Eu vou começar a comprar na minha comunidade e trazer para cá. Então ela viu que tinha uma oportunidade de reduzir o custo de compra de produtos de limpeza, que era algo que ela fazia, e ela colocou essa ideia como uma ideia de melhoria. Deu uma redução, foi uma grande redução. É para uma empresa, mas igual.
É incrível, assim. Você E começou a ainda, criar. e ainda assim ajudou uma comunidade. Não, ajudou, claro, ajudou a comunidade. Na verdade, ela entrou depois no processo de compras, Que para melhorar o processo de compras, ela trazendo, falou assim, olha, isso aqui tá muito caro, isso aqui eu compro muito mais barato, por que estão pagando tão caro? Talvez uma linha de compras menor, né, que não era todo mundo que olhava, o time de compras olhava para linhas grandes, ela estava olhando para linhas menores, mas trazia um impacto. E quando você traz isso, você traz um senso de pertencimento da pessoa à empresa, né? Um sentimento de dono, assim. Eu sou dono da minha areazinha ali, que é uma área de limpeza. Então, olha que bacana, você conseguir gerar legal. isso, virou um case para dentro da empresa. Depois, na convenção de vendas lá, que foi mostrar os resultados, ela estava lá no palco apresentando. Foi Legal. super legal, virou um exemplo lá dela mostrando, né, o que ela consegue fazer ao olhar para o pequeno, porque tá no detalhe, né? Às vezes tá nos pequenos processos que tem no dia a dia. Só que isso, de novo, a empresa foi lá, estruturou um programa, lançou esse desafio, Incentivou incentivou. no dia a dia. Incentivou. Muito legal, Rômulo. Eu acho que é uma das coisas que eu mais curto é a gente conseguir trazer pessoas especialistas dentro do nosso podcast. Eu, fato, consegui aprender tanto assim com vocês. Acho que é isso. E a gente traz em curto período do tempo, quase que um MBA para nossos ouvintes, É. tá? Sabe o que é legal? Assim, eu vejo cada vez mais fora do país. Estados Unidos já está bem avançado nessa cultura, né? E é interessante que lá você já tem empresas que estão, fundos de investimento que estão olhando para investir muito mais em ideias que nascem dentro das corporações do que ideias que estão nascendo fora. Que Por quê? Porque eles estão vendo que as ideias dentro das corporações dão mais certo. Onde você consegue combinar esse lado mais empreendedor, né, das startups, ou seja, flexível, de testar coisas novas e tudo mais, mas com a potência que tem uma corporação, que é ter a marca, que ter experiência, ter recursos financeiros e ter clientes. Então, quando você combina essas duas coisas, eu acho que traz uma potência tão grande. Se a empresa consegue trazer um olhar diferente para isso, eu acho que tem um potencial muito grande da empresa realmente desenvolver coisas novas, assim, sabe? mas de novo, é ambiência. Uhum. Como eu gero isso dentro através de uma cultura. E não é só eu falar que tenho cultura e inovação. É como eu incentivo isso através de rituais, processos, programas, etc, etc. Perfeito. Rômulo, a gente vai passar agora a um quadro que eu adoro, tá? Eu sei que tu não é de RH propriamente, mas eu acho que você vai adorar também. A gente chama esse quadro de RH assim PowerPoint, tá? São perguntas que eu quero que tu respondas de um jeito sincero, sem pensar muito, tá? Só para a gente tentar explorar outro lado. Sinceramente, é meu quadro favorito Tá bom? dentro do podcast, tá? Então, é isso. Bora lá? Bora. Topa o desafio? Beleza, então. Uma ideia que ninguém acreditava, mas você apostou e deu certo. Dentro de todo, já seja dentro de algum cliente ou dentro das empresas, enfim. Teve um caso bem interessante de um CEO que chegou pra gente na época da pandemia. Ele falou assim: eu quero desenvolver um novo negócio do zero aqui dentro. A gente desenvolveu, testou, né, validou, e aí e chegou lá no final, e foi bem interessante. Quando a gente estava testando, o que a gente viu foi que existia um número de usuários, era uma empresa de destilados. Existia um número de usuários muito grande no teste, que eram consumidores de vinho, que se interessaram muito pela ideia. Muito, se destoaram de todos os outros segmentos que a gente testou. E a empresa, acho que tem uma questão aqui interessante no lado de empreender, que às vezes a empresa tem uma questão do ego, de falar, não, essa solução que eu tô criando tem que ser minha, né? Tem que ser 100% minha, eu quero desenvolver. E eu fui contra essa ideia. Assim, gente, por que a gente vai desenvolver algo nosso, 100% nosso, se a gente pode talvez fazer uma parceria com as empresas de vinho? No Brasil tem várias empresas que vendem vinho online. Por que a gente não desenvolve uma parceria com uma empresa de vinho online? E no final fala, não vai dar certo, não vai dar. Foi muito legal, porque a gente fez um processo ao contrário, assim, do desenvolver um novo negócio. Ao invés de a gente desenvolver do zero, a gente chegou para as empresas de vinho, que vendiam vinho online, e falou assim, vocês gostariam de desenvolver isso com a gente? Aí todas elas, quero. Que Pô, legal. quero. E aí falou, tá bom, então agora você faz uma proposta para mim do porquê você deveria desenvolver isso com a gente e não a outra empresa.
Então a gente fez um processo de pitch reverso. Então foi muito interessante que a gente teve uma barreira muito grande, eu tive uma barreira muito grande no começo para me abrir ao mercado e tentar buscar parcerias, mas quando eu busquei parceria, os parceiros se interessaram demais pela ideia, porque no final eu estava lançando o negócio dentro de uma empresa, ou seja, como se fosse uma joint venture, com uma empresa que já tinha muito conhecimento de negócio e de mercado como um todo. Então foi um case muito interessante, depois a gente acabou tendo uma empresa vencedora, virou uma joint venture, e isso vem crescendo bastante no mercado como um todo. Então, Que legal. é um case que a gente teve, de novo, esse conflito, né, entre o ego, não, a ideia tem que ser só minha, quando eu vejo, não, às vezes tem parceiros que podem acelerar muito o seu time to market, né, o seu processo de implementação no mercado, que para mim pode ser um grande diferencial. Com certeza. Não tinha pensado, aí veio agora. O erro clássico que você vê repetir nos times de inovação das grandes empresas. Para mim é se apaixonar pela solução e não pela dor. Acho que Yuri Lavin fala muito isso, né? O fundador do Waze. Ele tem um livro só sobre isso. Muitas empresas se apaixonam pela solução. E às vezes, e se apaixonam às vezes num processo de exploração, de inovação, às vezes já começam a sair soluções, né? Ideias de soluções. E às vezes a empresa fala assim, não, já está aqui, já achamos a solução, vamos nessa. Não, a gente tem que respeitar o processo. E o processo diz, tem que fazer uma boa exploração, pensar vários modelos de negócio, testar esse modelo de negócio e depois você começar a executar. Mas sempre com um olhar, ou seja, sempre se apaixonando pela dor e não pela solução. E eu acho que as empresas fazem muito ao contrário, se apaixonam pela solução e não pela dor que está resolvendo. Legal, legal. Uma pergunta que você faz sempre que alguém te apresenta um novo projeto. Qual que é a dor que você está resolvendo? Para mim é o principal. Se ele enrola essa pergunta, você já não segue mais. Se a gente vê que aquela dor não é relevante, não é uma dor que realmente tem um potencial, ou seja, seja relevante mesmo para o meu usuário, para mim essa é uma pergunta killer. Se não tem, já não tem negócio. Legal. E um conselho que você daria para quem quer ser intraempreendedor, mas não sabe como começar? A gente tem muitas pessoas que nos escutam que estão aí nessas empresas, que pensaria, acho que obviamente depois da ideia da menina da limpeza, que achei fantástica, tá? Acho que muito vai ter ideias a partir disso, mas um conselho que você daria para quem quer entrar a empreender, mas não sabe por onde começar? Eu falei um pouco ali do protagonismo, né? Assim, da ideia de ser protagonista do que você quer construir. Para mim é você realmente entender que pensar ideias, elaborar essa ideia e levar essa ideia pro time sênior da sua empresa, né? E levar, falar assim, olha, eu vi essa oportunidade, vi essa dor, né? Entendo que tem uma oportunidade legal para desenvolver alguma coisa aqui, eu levaria isso para cima. Isso pode ser para RH. Acho que o RH tem que ser muito aberto a receber esse tipo de... É um canal, eu acho ótimo que canal. RH nesses casos vira um canal É um ótimo de recepção de algumas ideias. Até porque RH, ele consegue identificar quem são essas pessoas que têm mais perfil Perfeito. empreendedor. Sim. Você consegue no dia a dia com E o RH, times. e o RH ele pode ajudar a levar isso também para o diretor, né? Ou seja, levar isso pro... De novo, eu falei do RH ao ser uma área que está fomentando isso no dia a dia dentro da diretoria, como que ele está provocando os seus executivos para estarem mais abertos a isso. Não é natural. Acho que é super importante assim. Não é natural os executivos buscarem isso, porque os executivos têm suas metas. Eles vão perseguir as metas deles, seja qual for, aumentar as vendas, ser mais eficiente na logística, cada um tem sua meta. Mas como que o RH consegue ajudar, né, aos executivos que têm ideias a como levar isso para a diretoria e de alguma forma dar suporte para o desenvolvimento disso? De novo, criando programas de empreendedorismo, criando programas de capacitação, de como desenvolver ideias. Eu acho que o RH tem um papel muito importante, mas se eu fosse pensar, eu sou um funcionário da empresa e quero de alguma forma provocar isso dentro da minha empresa, eu levaria o seu podcast pro RH da empresa e falaria assim, e aí, por que não? Será que a gente não pode desenvolver algo assim? Parece que tem um negócio aí que porque aí é você cavar espaço para o desenvolvimento da sua própria carreira dentro de uma organização que você já está acostumado. Então eu acho que eu vejo uma terra muito fértil, assim, né? Acho que tem uma pesquisa da McKinsey que diz, assim, foi feita em 2022 com, não lembro o número de CEOs, mas vários CEOs no mundo todo. E um dos principais desafios dos CEOs é desenvolver novas fontes de receita para seus negócios.
por que você, como funcionário, não pode estar ajudando a sua empresa a pensar novos caminhos e novas soluções, seja a reduzir o custo lá do produto de limpeza, seja a criar um novo grande negócio dentro da própria empresa. Eu acho que você trouxe um lembrete muito poderoso para nosso podcast dos dias de hoje, Rômulo, e é que o futuro da inovação, ela talvez esteja muito mais naqueles bastidores, em esse dia a dia, em esses times que ousam desafiar esse status quo e que algumas vezes a gente, como empresa que já tem muito bagagem, territórios, tanto que se vê e que nós conseguimos olhar, alguma vez a gente não incentiva. Então, para você que trabalha em grandes empresas e está de alguma forma sente que você pode fazer muito mais, tá? E saiba que talvez você tenha nas suas mãos o próximo projeto que pode virar um negócio ou transformar a sua empresa. Então, só vai. Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito para meu time, agora a gente está aqui, agora o importante é não parar, tá? Fale com os canais que você tenha disponível para conseguir realmente fazer acontecer. Método, gente, tem muito. Hoje em dia, se fosse como anos atrás, que a gente não tinha muita informação, hoje em dia tem muita informação que você pode também para conseguir, eh, de alguma forma, começar esse processo de negócio, mas não pare, tá? E se essa conversa, obviamente, a gente já está indo mais para o final do nosso podcast aqui, Rômulo, que realmente adoro, assim, mas se essa conversa te inspirou de alguma forma, compartilha para todas as pessoas que vêm dizendo por aí, ó, aqui dentro da empresa nada muda, como a gente pode fazer para mudar. Então, Rômulo, não sei se tu quer deixar alguma mensagem para as pessoas que nos estão escutando já no final, tá? Eu só queria trazer, acho que um pouco desse ponto que a gente falou agora no final, que é você pensar um pouco que vale a pena você talvez insistir em elaborar essa ideia dentro da sua própria empresa. Eu testaria muito isso. Os indicadores mostram isso, né? O índice de acerto de uma ideia dentro de uma grande corporação, quando você tem um ambiente para isso, propício, é muito mais alto do que você sair e tentar desenvolver algo fora. Né? A gente falou, 90% das startups falham. E falham principalmente porque não tem clareza da dor que eles estão resolvendo. Esse é um dos principais pontos que o CB Insights fala. Então, você, como um funcionário de uma grande corporação, tenta explorar isso internamente. Tenta elaborar essa ideia internamente, tenta testar isso, testar o seu pitch e ver se isso não funciona internamente. Você pode se deparar, talvez, com um diretor que não seja aberto, ou com um RH que não esteja ainda, né, alinhado com essa ideia, mas eu provocaria muito você tentar internamente, porque a chance de você acertar é certamente maior você fazer isso dentro da empresa do que fora. Então, para mim, eu provocaria muito nesse olhar. Assim, para quem está escutou até aqui, eu acho que é isso. Olha para dentro, vê as dores que a sua empresa tem, vê o que a sua empresa está buscando como estratégia de crescimento. Começa a pensar no mercado, o que tem de oportunidades. Acho que hoje com a AI, né, hoje com o ChatGPT, com o Gemini, muito do trabalho que a gente faz no âmbito de exploração, no âmbito de teste, pode ser muito acelerado. Não, com certeza. Então a gente tem hoje... Muito não, muito. Então, processos que levavam meses, hoje a gente faz em dias, né? Então, eu acho que tem hoje, cada vez mais, você tem mais ferramental, você tem mais tecnologia e você tem aí, claro, desenvolver isso internamente dentro das empresas, porque as empresas vão precisar disso, né? Eu acho que as empresas elas vão precisar cada vez mais se inovar. Eu acho que cada vez mais as grandes empresas vão ter dificuldade nisso, nesse processo, e acho que tem um papel das pessoas que estão internas tentarem desenvolver isso do zero. Então, eu provocaria isso. Antes de sair, vou pegar minha malinha e vou empreender fora, tenta desenvolver isso interno, que eu acho que pode ser totalmente win-win. Pode ser muito bom para você, que você vai ter usar todas as fortalezas que uma grande empresa tem, como pode ser muito bom para a empresa que vai tentar desenvolver alguma coisa nova usando os recursos que já conhecem, já dominam a cultura dela, já dominam o cliente e assim por diante. Então, meu recado. Muito bom, gente. Rômulo, uma vez mais, muito obrigada Foi por estar conosco hoje. Então, de novo, pessoal, se essa conversa te inspirou, compartilha lá com alguém e mostra que dá sim para inovar por dentro das empresas. Siga a gente lá no Spotify, no LinkedIn, no Instagram e, de novo, até a semana que vem. Valeu!